E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para nossa segunda aula do Power BI. Bem legal começar esse novo projeto aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas funções de texto que a gente consegue fazer aqui, tá? Algumas funções bem simples e bem legais que a gente consegue tratar dados aqui dentro do Power BI. Eu não vou olhar aqui a parte da linguagem M agora, tá? Só mais a parte mais fácil aqui, mais user-friendly aqui. Bom, vamos importar aqui a base do Excel, tá? Eu vou importar aqui uma base XLSX, tá? Ela tá como Excel, certo? Pensei que ela tivesse como CSV, mas tá como Excel. Bom, eu dei ali um importar, tá? Então aqui a gente tem a parte de importação normal. Vamos só verificar aqui essa base de dados. Eu vou trazer essa aba aqui de orders, tá? Vou clicar aqui em transformar dados para a gente abrir o Power Query, tá? Aqui ele vai abrir o Power Query para a gente. E aqui dentro do Power Query que a gente vai fazer as nossas alterações aqui, as nossas mudanças aqui dentro dessa base de dados, tá? Quando a gente olha essa base de dados, a gente vê que a gente tem aqui Row ID, Order ID, Order Date, então a gente tem valores aqui como valores como numéricos, aqui strings, aqui valores de data. E aqui provavelmente é uma base de ordens que a gente tem todas as informações ali de quanto que foi o shipping cost, profit. Então provavelmente é uma loja ali de vendas com todas as vendas que a gente tem ali daquela companhia, tá? Bom, então aqui a gente tem todas essas informações, tá? E aqui, o que eu queria falar hoje para vocês? Eu queria falar para vocês sobre partes de texto, tá? Hoje a gente vai falar aqui mais ou menos sobre essas partes aqui de extração. Então a gente tem a duração aqui, primeiros caracteres, últimos caracteres, intervalo, texto antes do delimitador, após o delimitador e texto entre os delimitadores, tá? Só uma coisa que a gente precisa ficar bem esperto, tá? Caso você esteja começando no Power BI agora, a gente tem duas seções aqui dentro, que é a parte de transformar e a parte de adicionar coluna. Tá, qual que é a diferença delas? A transformar, ela vai transformar essa coluna que a gente tiver selecionado. Essa é uma coluna de texto, por exemplo, aqui Order ID. Se a gente quiser pegar outra para um Custom ID, a gente também consegue pegar isso daqui. Só que esse transformar, quando a gente fizer alguma alteração, ele vai fazer essa alteração nessa coluna. Quando a gente utiliza o adicionar coluna, a gente vê que a gente tem as mesmas informações aqui, tanto no transformar quanto no adicionar coluna. No adicionar coluna, ele vai criar outra coluna e vai manter essa daqui, tá? Então, a gente precisa ficar esperto aqui quando a gente quiser ou transformar o dado da mesma coluna, ou quando a gente quiser adicionar outra coluna, a gente utiliza aqui a parte de adicionar coluna, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem aqui, tá? Bom, a gente tem aqui duração, primeiros caracteres e últimos caracteres e intervalos. Vamos primeiro falar aqui do duração até o intervalo, tá? Então, vamos pegar aqui a duração, tá? O que o duração vai fazer? Eu vou pegar essa Customer ID aqui, tá? Só para a gente ter uma visualização dela. Vamos colocar aqui na parte de adicionar coluna. Vamos extrair aqui. Deixa eu só... Eu vou apagar essas colunas aqui só para ficar mais fácil, tá? Vou só dar um remover colunas aqui. Ele vai remover rapidinho para a gente ficar mais fácil a visualização, tá? Eu vou dar um adicionar coluna aqui, vou dar um extrair e vou colocar duração. O que ele vai retornar para a gente aqui quando adiciona a coluna? Ele vai trazer aqui para a gente 12, 9, 9, 10. O que ele está fazendo? Esse duração é a quantidade de caracteres que a gente tem naquela coluna. Então, se a gente só vir aqui, adicionar coluna, clicar em extrair e duração, ele vai trazer para a gente aqui a quantidade de caracteres que aquele valor tem. Então, aqui, se a gente fizer a contagem, ele vai ter 12 caracteres, aqui vai ter 9, 9, aqui vai ter 10 e assim por diante, tá? Beleza. Tá, vamos aqui continuar, tá? Vamos aqui no extrair, vamos pegar os primeiros caracteres. Essa aqui é uma bem legal, tá? A gente utiliza bastante. Quando a gente vem aqui, vamos adicionar coluna também, né? Vamos selecionar aqui Customer ID e primeiros caracteres. Aqui ele vai retornar pra gente quantos caracteres a gente quer colocar, tá? Vamos colocar aqui 2. A gente vê que aqui a gente tem... Ops, apertei o botão errado. A gente tem aqui a B-1000, a JR-162. Então, esse traço ali é o que separa ali os códigos de valores de texto com os valores numéricos. Quando a gente coloca aqui 2, vamos ver o que ele retorna pra gente. Ele vê que ele já retorna aqui pra gente, tá? O AB, o JR e o CR. Então, esses primeiros caracteres a gente coloca a quantidade de valores que a gente quer que ele extraia. Aí ele vai fazer aquela contagem de cada linha de valores e vai extrair para uma coluna nova, caso a gente tivesse, como a gente está utilizando na coluna. Se ele estivesse utilizando transformar, ele ia apenas transformar aquela coluna que a gente já estava utilizando. A mesma coisa aqui quando a gente utiliza os últimos caracteres, tá? Aqui ele vai pegar, só que ele vai ficar do final. Vamos pegar aqui, por exemplo, dois caracteres também. O que ele retorna aqui pra gente? Aqui, ó, 02, que é o final. 07, 07, aqui 48, né? 11. Então, é a mesma coisa do que os primeiros caracteres, só que aqui ele pega os últimos dois, tá? Vamos pegar aqui o extrair também aqui, tá? E vamos pegar um intervalo. Aí aqui vamos colocar, por exemplo, eu quero pegar aqui do terceiro, aqui, vou pegar aqui 10. Vamos ver o que ele vai retornar pra gente. Beleza, como eu peguei 10 ali, então ele vai pegar, a gente coloca no extrair aqui, no intervalo, a gente coloca
a data de começo, o número de caracteres do começo e o número de caracteres que a gente quer pegar a partir daqueles dados, tá? Então ele vai pegar aqui sempre a partir do segundo e 10 caracteres para a direita. Caso ele tenha mais que 10 caracteres, ele vai pegar só até 10. Caso ele tenha menos, ele vai pegar todos os valores que a gente tem ali, tá? Então esse é o intervalo de texto. Então a gente olhou aqui o comprimento, olhou aqui primeiros caracteres, os últimos caracteres e intervalos de texto, tá? Bom, essas são algumas funções que a gente consegue utilizar aqui na parte de texto, tá? A gente vê que aqui a gente tem aqui cada parte aqui, quando a gente olha aqui, uh, quando a gente olha para aqui, quando a gente altera, a gente vê que a gente consegue, ali o texto é diferente quando a gente olha para a linguagem M, tá? Eu não quero entrar aqui muito na parte da linguagem, eu quero fazer que seja o mais básico possível para que você consiga saber que o Power BI tem essas funções caso você precise utilizar. E então a gente olhou aqui, eu só vou voltar aqui para a última etapa aplicada, a gente olhou aqui o comprimento, tá? Primeiros caracteres, últimos caracteres e intervalos de texto. E na próxima aula a gente vai terminar ali falando sobre as outras partes aqui que são muito importantes, que é os textos antes, após delimitador, texto antes de delimitadores. E sempre lembrando, a gente tem o transformar ali e o adicionar coluna. O transformar, ele sempre vai transformar na mesma coluna, e o adicionar coluna, ele vai fazer aquela alteração criando outra coluna, tá? Bom, é isso. Muito obrigado por acompanhar até agora. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição. O meu LinkedIn também está aqui na descrição. Pode deixar nos comentários, desculpa. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira me mandar alguma mensagem. Dê um joinha, se inscreva no canal que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e um abraço.